Olá pessoal, voltando aqui no canal para poder trazer para você aqui hoje um assunto muito legal, que é sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência surdez unilateral. Veja, eu quero contar tudo para você o que acontece, como que funciona, o que você vai ter direito com relação à sua aposentadoria, se você é surdo unilateral ou surdo bilateral, com a sanção da nova lei que está para chegar aí nos próximos dias, até o dia 22 de dezembro próximo, nós teremos a sanção por escrito do presidente ou a sanção tácita. Vou explicar isso tudo no vídeo e vou explicar principalmente como que funciona a aposentadoria da pessoa com deficiência e vou trazer aqui uma coisa muito legal, que é um exemplo concreto, um exemplo prático, que a gente já fez aqui uma avaliação para uma pessoa e vou mostrar para você como que ficou a aposentadoria dela no caso dela ser pessoa com surdez unilateral, beleza? Aqui com vocês, André Coelho mais uma vez e eu te conto tudo depois da vinheta. Pessoal, antes mesmo de a gente começar o conteúdo do vídeo, quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, para apertar o sino para receber a notificação de tudo que a gente posta por aqui, para você acompanhar e não ficar de fora de nada do mundo do direito das pessoas com deficiência. Legal? Dá essa força aí para a gente, com isso você vai estar colaborando também para um mundo mais inclusivo, porque dessa forma o YouTube acaba distribuindo esse material para outras pessoas que não têm conhecimento desses direitos que a gente compartilha por aqui, ok? A gente já vem aqui no canal trabalhando há muito tempo com esse tema da aposentadoria e outros direitos da pessoa com deficiência, mas hoje eu quero falar especificamente sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência de surdez unilateral. Bom, você já sabe, eu sou uma pessoa com surdez unilateral e também tenho acompanhado aí com bastante atenção o que está acontecendo nesse momento. Nós já passamos aí pela aprovação na Câmara, tivemos um trabalho desde final de 2019, né, quando a liderança anterior desse projeto de lei 1361 de 2015 se afastou aí do movimento. A gente assumiu essa liderança a partir de 2019 e a gente veio trabalhando para poder colaborar com a aprovação do projeto de lei lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E, por fim, graças a Deus, agora, no finalzinho do ano de 2022, tivemos quase que ato contínuo, quase que uma coisa atrás da outra, a aprovação do PL na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Foi enviado para o plenário esse projeto de lei. E no dia 1º de dezembro agora, passado, tivemos a aprovação pelo plenário da Câmara dos Deputados, aprovação unânime. No dia 2 passado, foi enviado através de ofício para a sanção presidencial. E a gente está aguardando essa sanção até o dia 22. Se essa sanção não ocorrer por escrito pelo atual presidente, no dia 22 nós teremos então o que nós chamamos de sanção tácita. É uma sanção automática então do projeto, ok? Todas as informações que a gente tem colocado, tem mostrado, tem compartilhado com as pessoas sobre o andamento desse PL e até da própria sanção estão aqui no meu Instagram, nesse endereço que você está vendo aí embaixo agora na sua tela, e você pode acompanhar por lá. Diariamente a gente tem postado informações sobre isso por lá, beleza? Bom, falando agora um pouco sobre a aposentadoria. Primeiramente eu quero mostrar para você, vai aparecer na tela aí para você agora, um exemplo de uma aposentadoria de uma pessoa com surdez unilateral que, evidentemente, diante da sanção da lei, que é o que a gente está aguardando, ela terá direito imediatamente a essa aposentadoria. Veja, é um caso de uma pessoa que está desempregada nesse momento, perdeu o emprego durante a pandemia, mas ela já completou todos os requisitos para a sua aposentadoria e eu vou falar detalhadamente sobre esses requisitos a partir de agora. Eu queria só te mostrar essa possibilidade que ele teve de aposentadoria, como você está vendo na tela, o valor que ele vai receber de aposentadoria, e agora eu vou te explicar os detalhes importantes sobre cada tipo de aposentadoria que os surdos unilaterais terão direito a partir da sanção da lei. Bom,
Alguns podem perguntar, mas André, você está se adiantando, será que não pode dar alguma coisa errada com essa lei, o presidente pode vetar? Olha, pessoal, eu acredito que não, porque é uma lei que foi muito discutida tanto no Senado quanto na Câmara. A gente já explicou aqui em algumas lives que a lei não é a ideal, o texto da lei não é o ideal nesse momento, mas, na minha opinião, é melhor termos alguma coisa, alguma lei, do que não termos nada e continuarmos no limbo jurídico, na lacuna, no vácuo, como a gente viveu até hoje, né? Na verdade, nós temos uma deficiência que não é reconhecida, muitas pessoas acabam tendo problemas de colocação profissional, problemas sociais, familiares, problemas de ordem emocional por conta dessa situação, e não têm seus direitos garantidos pela lei por falta exatamente de uma lei específica nesse sentido. Por isso eu estou vindo aqui já adiantando alguns assuntos, porque eu sei que muita gente nesse momento, como esse caso que eu acabei de mostrar, já tem direito, por exemplo, a uma aposentadoria, como terá direito, como terá acesso a muitos outros direitos que a gente vai começar a compartilhar com vocês aqui no canal a partir de agora, e você muitas das vezes não tem conhecimento disso, não tem nem acesso a esse tipo de informação. Por isso que a gente está fazendo isso aqui agora. Bom, pessoal, primeira coisa que eu quero falar é uma diferenciação que eu quero fazer aqui entre aposentadoria por invalidez e as aposentadorias para a pessoa com deficiência. Então, preste atenção. A aposentadoria por invalidez, que atualmente é chamada de benefício por incapacidade permanente, ok? Ela é muito diferente da aposentadoria da pessoa com deficiência pelo seguinte: a aposentadoria por invalidez, vamos chamar assim porque é o nome que todo mundo conhece, ela requer da pessoa alguns requisitos, como, por exemplo, ter contribuído pelo menos 12 meses para o INSS, ok? E estar no tempo de carência, vou colocar aqui embaixo para você o que é carência, e também estar ainda como segurado do INSS. Então, vou colocar para você aqui embaixo na tela o que é estar em qualidade de segurado. E, além disso, para que você tenha acesso a esse tipo de aposentadoria, a pessoa precisa ter um encaminhamento médico, através de um laudo médico, que ela está sem condições no momento de exercer as suas atividades de forma permanente. Então, preste atenção nisso. Um médico tem que atestar para você, tá? Porque geralmente o que a gente tem visto é que se você for para o INSS ou para um órgão público, isso serve também para os servidores públicos, pedir a aposentadoria por invalidez sem você se calçar primeiro de um atestado médico, de um laudo médico que diga isso, geralmente você não vai conseguir esse benefício, ok? Então, pegue com o seu médico, se essa for a sua condição, evidentemente, né, gente? Que você não tem condições de exercer a sua atividade profissional. Você pode ter até condição de exercer outras, mas aquela que você exerce, você não pode permanentemente. Você vai levar isso ao INSS ou ao órgão público ao qual você está lotado e pedir, então, esse benefício por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez. Um dos problemas da aposentadoria por invalidez nesse momento é que, após a reforma da Previdência em 2019, nós tivemos um formato de cálculo completamente desvirtuado, atrapalhado, confuso, ruim para o segurado, ruim para você, que inclusive nós temos questionado a constitucionalidade dele na justiça. O que é isso, André? Nós temos questionado judicialmente se no formato de cálculo que foi menor, reduziram o valor da aposentadoria por invalidez, se ele é constitucional ou não, se ele é válido ou não. Em alguns casos, a gente tem até conseguido reverter essa situação. Mas então, fique atento a isso, porque provavelmente você vai se surpreender com o valor da aposentadoria por invalidez. Para que você tenha uma ideia, o valor do auxílio-doença hoje é maior do que o valor da aposentadoria por invalidez. Deu para entender? Ficou claro para você? Então, fique esperto. Então, esse é um tipo de aposentadoria que em nada se parece com a aposentadoria da pessoa com deficiência, que é a que a gente vai falar aqui agora, ok? O primeiro tipo de aposentadoria da pessoa com deficiência que eu quero tratar com vocês é a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Vai aparecer aqui na tela para você um pedacinho dos principais requisitos da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Então, vamos lá. Para o homem, 60 anos de idade, no mínimo.
Para a mulher, 55 anos de idade, no mínimo. Para os dois, precisam ter, no mínimo, 15 anos de contribuição para o INSS ou para o órgão público para qual trabalha, ok? 15 anos de contribuição. E uma coisa importantíssima, que é específica da aposentadoria por idade. Presta bem atenção. Você vai ter que comprovar que você tem a sua deficiência há pelo menos 15 anos também. Então, 15 anos de contribuição, não precisa ser na vaga de PCD, não precisa, ok? Deu para entender? E você tem que comprovar que você tem pelo menos 15 anos a deficiência durante esse tempo de trabalho, ok? Deu para entender? André, mas olha, eu tenho um problema sério, eu tenho a deficiência desde criança e não consigo comprovar. E agora? Bom, a gente já conversou isso em algumas lives, vamos conversar daqui por diante, especialmente para as pessoas com surdez unilateral. Para os monoculares, a gente vem já tratando isso há mais tempo, temos encontrado algumas soluções e vamos encontrar soluções também para os surdos unilaterais, que não têm documentos anteriores, ok? Na live da quarta-feira passada, dia 7 de dezembro, a doutora Daniela Carpo participou comigo, inclusive respondeu essa pergunta para uma pessoa que estava ao vivo com a gente, falando que em alguns casos é possível, sim, um médico que tenha essa expertise, essa experiência, fazer uma declaração, um laudo, né, mostrando que a pessoa tem a deficiência há mais tempo e por que ela consegue fazer isso. Dá um pulinho lá na live do dia 7/12, que você vai ver ela explicando isso daí. Mas ela vai voltar aqui no canal com a gente outras vezes para poder falar especificamente sobre essa questão. Fica tranquilo que a gente está resolvendo isso. Além disso, a aposentadoria por idade da pessoa com surdez unilateral, o cálculo dela é feito da seguinte forma. Pega-se 70% de todas as contribuições da pessoa, ok? Faz-se uma média aritmética e mais 1% por ano de contribuição. Então, se a pessoa tem 15 anos de contribuição, com 70, partimos de 70. Se a pessoa tem mais 15, ela vai ter 85% do valor da média global das suas contribuições, e aí nós vamos chegar num valor exato de quanto essa pessoa vai poder ter de aposentadoria. Deixa eu fazer uma observação muito importante aqui agora, que a gente precisa alertar as pessoas. Presta bem atenção nisso. Gente, a grande maioria, 90% das aposentadorias no Brasil, tem cálculos feitos de forma equivocada pelo INSS e pelos órgãos públicos. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Então, como as pessoas desconhecem essa informação e principalmente não sabem como fazer esse tipo de cálculo, deixa para lá e fica recebendo a menor o resto da vida, se prejudicando e tendo direito, porque elas pagaram por esse valor, o valor que teria sido direito delas. Deu para entender? Então fica ligado aí, passa essa informação em diante. Uma dica especial ainda, falando da aposentadoria da pessoa com deficiência de surdez unilateral, por idade, é que é o seguinte, temos aí para as pessoas que são trabalhadoras rurais, trabalham no campo, na roça, né? Enfim, o nome que você quiser dar, uma condição diferenciada já para homens e mulheres, trabalhadores rurais. Homens se aposentariam aos 60, as mulheres aos 55, com 15 anos de contribuição. Se essas pessoas tiverem comprovadamente a surdez unilateral, elas podem juntar os dois requisitos de redução. Então, portanto, o trabalhador rural com surdez unilateral pode aposentar-se aos 55 anos de idade, no caso do homem, e aos 50 anos, no caso da mulher. E isso também é uma dica muito específica que você não vai encontrar em muitos lugares por aí. Fica aí a dica, guarda isso. Se você conhece algum trabalhador rural, você passa essa informação adiante e para que ela tenha aí uma aposentadoria mais legal. E se você não sabia dessa informação, coloca aqui embaixo no comentário para que a gente possa saber se você sabia ou não, para a gente ter uma noção de quantas pessoas têm essa informação.
Até aqui, deu para entender, ficou claro para você a diferença de aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria por invalidez, o que é a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade? Deu para entender? Se não deu, se tem alguma dúvida até esse ponto aqui, coloca aqui embaixo no comentário do vídeo, que eu vou ter o maior prazer de poder explicar para você e te dizer tudo o que está acontecendo com relação a isso. O segundo tipo de aposentadoria da pessoa com deficiência por surdez unilateral, que eu quero comentar com vocês, é a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Esse é um tipo um pouco mais complexo, mas que você vai entender com facilidade também, tá certo? Então vamos lá. Eu vou colocar para você aqui na tela agora uma tabela que mostra claramente para você quais são as condições principais, homens e mulheres, né? Tempo de contribuição para cada um dos graus que aparece aí para você agora e com quanto tempo de contribuição que essa pessoa vai poder aposentar de acordo com cada grau. Você está vendo aí na tela o grau grave, você precisa de menos tempo de contribuição, moderado um pouco mais de tempo e o leve um pouco mais de tempo, sendo homem ou mulher. Volta aqui para mim agora que eu quero poder explicar aqui uma questão importante sobre a questão do grau. Agora à tarde, uma pessoa me mandou uma mensagem falando assim: doutor André, como que vai ficar a distribuição dos graus no caso dos surdos unilaterais? Vai ficar da seguinte forma, da mesma forma que é para todas as outras avaliações da deficiência no INSS ou nos órgãos do serviço público, porque são os 3 graus que a gente tem na legislação atual que prevê a questão da aposentadoria da pessoa com deficiência. Quais são eles? Leve, moderado e grave. Ah, mas o meu laudo está aparecendo profundo, está aparecendo severo, está aparecendo outra coisa. Eu sei disso, né? Se você voltar na live de novo do dia 7 de dezembro, você vai ver que a gente passou quase 2 horas falando desse problema, da diferenciação da nomenclatura médica para a nomenclatura jurídica em relação aos graus da deficiência de surdez unilateral. Então é um problema que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente, porque o texto da lei não deixou isso muito claro. Isso é um dos problemas, na verdade, existem outros que a gente comentou lá, mas o que vai ser considerado no final da conta é justamente o grau leve, moderado e grave. Quem é que vai avaliar isso? Peritos médicos, sejam peritos particulares, sejam peritos do INSS ou de juntas médicas dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais. É isso. Isso que vai acontecer daqui por diante. Então, perceba uma coisa. Independentemente da gente fazer uma avaliação para que fique determinado se você já pode ou não pode aposentar, tá? Eu vou falar disso já já. E quanto será a sua aposentadoria, só quem pode, repito, só quem pode fazer esse tipo de avaliação, se é leve, se é moderado ou se é grave, são peritos médicos, particulares ou públicos. Deu para entender? Ficou claro para você? Eu sei que tem muita dúvida sobre isso e vai surgir muita dúvida sobre isso, mas nós vamos ter que, com o tempo, enfrentando essas dúvidas, desvendando essas dúvidas, vendo, avaliando como que o INSS, os órgãos públicos vão se comportar na hora de um pedido de aposentadoria da pessoa com deficiência com relação a essa questão dos graus e vamos ter que ir brigando, né, no bom sentido da palavra, para ir ajustando essas questões com o tempo. Fica tranquilo quanto a isso, beleza? Por fim, e não menos importante, eu quero mostrar uma coisa para você. A gente aqui trabalha com um tipo de serviço que é muito legal, que tem funcionado para muita gente. Eu até quero pedir, se tem alguém que já fez esse serviço e está vendo esse vídeo agora, coloca aqui embaixo nos comentários do vídeo o que você achou, tá? Com sinceridade mesmo. Ele se chama EVA-PCD. O que é o EVA-PCD? Estudo de viabilidade de aposentadoria da pessoa com deficiência. O que inclui esse estudo, André? Bom, ele inclui uma análise detalhada de cada mês de contribuição, seja para o INSS, seja para o serviço público. Ele visa corrigir erros, e aí aqui um parêntese que eu falo sempre, vocês já me ouviram falar isso muitas vezes, de cada 10 análises dessa que a gente faz
9, existem erros, principalmente no INSS, tá? Por diversas razões. Outra hora eu volto aqui para falar disso mais a miúde com vocês. E a gente tem um dos objetivos desse estudo de viabilidade para a aposentadoria é justamente corrigir esses eventuais erros que aparecem. Eu vou dizer só uma situação. A grande maioria dos extratos do INSS tem datas de saída dos seus registros de emprego sem data lá, está sem data, simplesmente está sem data. Existem muitos tipos de ocorrências que podem prejudicar você, tanto com relação à contagem do seu tempo de contribuição, quanto também nos valores, ok? Então isso tudo tem que ser corrigido antes de fazer o pedido da aposentadoria. Sem isso, a sua aposentadoria pode não vir agora ou o valor pode vir menor do que você tem direito. E aí, é legal isso? Eu acho que não, né? Enfim, vamos para frente. Além da análise de todas as contribuições, a gente faz também todos os cálculos possíveis para aposentadorias da pessoa com deficiência. Se vai entrar algum elemento extra que você viveu na sua vida de trabalho, se você trabalhou com periculosidade ou insalubridade, a gente pode incluir isso também, que vai ajudar muito na sua aposentadoria, tanto na diminuição do tempo para aposentar, quanto no valor da sua aposentadoria. Se você teve serviço militar, se você teve a mulher que teve gestações que geralmente não aparecem no extrato do INSS, se você teve afastamento por doença ou por alguma cirurgia, alguma coisa dessa natureza, se você teve alguma reclamação trabalhista durante a sua vida de trabalho e eventualmente isso não foi computado lá no INSS, se você teve algum curso técnico, teve remuneração na sua história de vida e isso não foi computado também, gente, tem um monte de situação que pode ser incluída na sua EVA, no seu estudo de viabilidade de aposentadoria da pessoa com deficiência, que pode fazer o seguinte. O objetivo é o seguinte, encontrar um momento mais cedo com valores mais vantajosos para você. Por isso que eu pedi aquela hora, se tem alguém que já fez esse serviço aqui com a gente, coloca aqui no comentário do vídeo e para o pessoal ver, para validar isso que eu estou falando aqui. Porque a gente tem encontrado muitas possibilidades de pessoas que já podem aposentar imediatamente, ok? Olha, eu não quero exagerar, mas só para vocês terem uma ideia, eu faço muitas avaliações aqui diariamente, esse é um dos meus trabalhos principais atualmente. A gente tem encontrado pelo menos de uma a duas pessoas que têm a possibilidade imediata de aposentadoria e não sabiam, tá? A gente também faz, nesse estudo de viabilidade de aposentadoria, uma entrevista por vídeo com as pessoas, que é um momento muito bacana, que você vai poder conversar comigo pessoalmente. A gente vai ver tanto o aspecto da questão da deficiência, documentos, desde quando, como é que deixa de ser, e também aspectos em relação ao seu período de trabalho, para a gente poder descobrir esse melhor momento para você. Quase sempre, para não dizer sempre, tá? Quase sempre a gente descobre algum fator favorável para a pessoa que dá à pessoa essa condição e a pessoa sai daqui feliz da vida. Mas eu não quero falar sozinho, eu quero que você que já fez, que está assistindo e agora coloque, insisto que você coloque aqui embaixo no comentário do vídeo para que as pessoas tenham entendimento disso. Beleza pura? Então, pessoal, basicamente é isso. Eu quero dizer, por último, que a gente atende todo o Brasil, né, em todas as cidades do Brasil. Você pode nos chamar por esse WhatsApp que está aparecendo na sua tela. A gente faz atendimento 100% digital. Eu vou colocar aqui no final, vai aparecer aqui um vídeo para você, onde você vai poder clicar nesse vídeo e ver como que funciona o atendimento aqui do escritório, como que é o nosso trabalho, para você ficar um pouco mais seguro de nos contratar para poder fazer a sua aposentadoria desde o início até a sua concessão. É um grande prazer falar com você, que é surdo unilateral como eu, outras pessoas com deficiência também. Esse canal aqui é o maior portal do YouTube, preste atenção nisso, o maior portal do YouTube sobre o direito da pessoa com deficiência,
monocular e surdez unilateral. Você não vai encontrar no YouTube nada que tenha mais conteúdo, mais informação que nós temos aqui. Nesses últimos 4 anos, nós temos trabalhado exclusivamente aqui no canal para trazer informação de qualidade. E é por isso que eu peço para você, não deixe de nos seguir aqui, aperta aí o sininho para poder receber a notificação, nos siga, siga a gente lá também nas nossas redes sociais, no Instagram. Um grande abraço para você e até o próximo. Grande abraço.